Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez e hoje com a nossa videoaula faixa preta e professor de jiu-jitsu Fernando Pac. Shalom Caveiras. Pessoal, muita gente está me pedindo técnicas que envolvam o Krav Maga, a defesa pessoal e o jiu-jitsu. Pensando nisso, eu trouxe o meu amigo Fernando Pac e vamos conversar sobre uma técnica de como imobilizar um chato, usando a defesa pessoal do jiu-jitsu e também o Krav Maga. Vai ser um vídeo de uma fusão técnica entre essas, que são uma das duas principais modalidades quando o assunto é defesa pessoal e artes marciais. Ô Pac, a gente sabe que tem um cara lá agressivo, né, que tá com uma faca, e eu preciso ter uma reação também muito agressiva. Sim. E tem o que a gente chama o cara chato, né, o bêbado, aquele cara que tá agressivo, mas tem um potencial ofensivo muito baixo. A gente tem que agir diferente, né? Eu não vou dar um soco na garganta de um cara que tá bêbado enchendo meu saco. Mas às vezes eu preciso pegar esse cara e tirar dali, ou imobilizá-lo até chegar a polícia. Enfim, eu quero imobilizar um cara, eu quero imobilizar um chato, um bêbado, por exemplo, sem matar o cara. No jiu-jitsu, o que você recomenda de imobilização quando o cara é um xarope lá, um chato? No jiu-jitsu a gente conhece como arm drag, é um puxão de braço pelo tríceps. Eu acho bem interessante. Então a gente vai fazer uma simulação aqui de como que seria. O Wesley é o cara chato, e o que a gente vai fazer? Primeira coisa, ó, eu vou lá e domino o braço direito dele, que normalmente é o braço de maior contundência, principalmente num direto, um soco. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu, domino, tríceps, dou um passo para o lado e já trago ele aqui, ó. Posso iniciar com o esganagalo, depois com o mata-leão, mas quando eu faço esse domínio, eu já coloco ele de joelho no chão, por exemplo. Ou ele está em pé, o que eu posso fazer? Eu posso trazer ele para trás, fazer ele sentar. Ó, e aqui eu consigo um domínio, e se necessário, fazer uma asfixia aqui, levando ao desmaio. Vamos mostrar pra galera essa parte do arm drag, os detalhes técnicos dessa pegada de braço. O cara tá aqui de frente com você, ó, o cara, isso aqui lá, bebão lá. Eu já venho, eu já venho dominando o punho dele. O mesmo lado, né, pai? O mesmo lado do braço, eu venho dominando o punho dele. O que eu posso, às vezes, não dominar. Eu posso entrar direto, ó. Já pegar ele aqui. Vamos dar um lado aqui, pá, aqui, ó, pega aqui. Faz devagar de novo essa parte para a galera em casa poder ver melhor. Ó, eu puxo no tríceps, trazendo ele para perto de mim. Dou um passo com a esquerda, ó. Já entro aqui, ó. Aproveito essa vinda dele para entrar um esganagalo, ó. Eu garanto com a pegada correta e eu posso já entrar derrubando ele de joelho, fazendo ele sentar. É o que muitas vezes acontece, é um erro muito comum, a pessoa fica dominando aqui, ó. Tem até alguns vídeos aí, né, ó. O Wesley levanta o quadril e automaticamente me derruba. Essa técnica, esse erro, tem um vídeo que eu postei lá no canal do policial e ele faz mais grave ainda, Pac. Sabe, você lembra o que ele fez? Na hora que ele segurou, ele ainda andou pra frente. Ele ajudou o agressor a andar pra frente. E o agressor aproveitou aquele movimento, foi a favor, fez exatamente o que o Wesley fez e fez essa queda. E o policial caiu muito mal, inclusive. Podia ter se arrebentado. Não soube cair, uma situação muito interessante é saber cair também. Eu vou ver até se eu tenho esse vídeo aqui ainda. Eu vou deixar aqui em cima pra galera poder ver. Real. Ô, Otávio, depois vê se você encontra esse vídeo, põe pra galera ver só esse trechinho. O Otávio tá fazendo que não, mas ele vai sim. Pessoal, achei bem interessante a questão do arm drag. Deixa eu fazer com a galera aqui, Pac. Faz. Olha só. Mão no tríceps. Puxa já buscando as costas do cara, né? Exato. O cara que já tá bêbado, o cara que já, muitas vezes é menor, mais leve, vai que nem uma manteiga, né? Sim, vai. Essa puxada é muito interessante. Ele vai muito a favor. Você aproveita já engatando um esganagalo ou um mata-leão. Uma técnica que eu gosto de usar também, essa técnica inclusive de forma um pouco menos elaborada, foi feita dentro de um cara dentro de um metrô, onde tinha um valentão lá encurtando distância e o passageiro, ele de frente, ele aplicou o mata-leão, só que ele usou uma variação bem diferente, porque o braço do cara não estava, vem cá, próximo de mim, ele não estava com o braço tão baixo, ele estava com o braço mais alto, como se estivesse intimidando. Aí talvez atrapalhe um pouquinho nessa situação, amigo. Como você disse, a mão tá aqui embaixo, cara, dá um encaixe muito bom. Exato, não precisa nem pegar punho. O que o cara usou lá foi bem legal, porque ele usou o deslocamento pelo ombro. Pessoal, presta atenção, uma variação que a gente tem aqui no Krav Maga Caveira também.
você não de frente, um pouco mais lateralizado, um pouco mais de 45 graus, foi uma discussão mais lateral. Ele com uma mão bateu no ombro, com a outra ele puxou por trás do ombro, ele fez um pivôzinho. Sim. Né? E tá aqui, ele fez isso no cara, ele pisa pro lado e empurra. O cara já tá nas Já costas. entra automaticamente. Né? Como o Paty falou, se você ficar em pé aqui, o cara segura seu braço lá e te arremessa. Então, acho que tanto no jiu-jitsu quanto no Krav Maga, quebrar a postura do cara é o segredo para aí depois pra você ele escolher. descer e você conseguir um encaixe mais adequado. No ramo policial, acho que essa é uma das técnicas mais eficientes que o policial pode usar, que não vai causar nenhum dano. Sim. Me faz lembrar também uma situação quando a pessoa é muito alta, né? Que nem aqui, ó. Vamos imaginar que eu sou mais alto e o Wesley é mais baixo, tá? Uma situação muito interessante que pouca gente explora. Então, ó, vamos imaginar que eu sou um cara mais baixo, eu não consegui quebrar a postura, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso abraçar o quadril com a esquerda e ir na canela do Wesley aqui, ó. Eu sou baixinho. Então, eu tenho esse recurso, ó, eu posso dar uma ombrada aqui e já jogar o Wesley pro chão. E aqui, né, eu posso fazer aquelas travas que a polícia usa muito. Então, acho que bem interessante esse detalhe. Quando a pessoa é muito baixa, às vezes não consegue pegar lá, não consegue quebrar a postura. Então, aí você joga a pessoa de barriga para baixo no chão. Tem muito detalhe técnico no jiu-jitsu. Né? No jiu-jitsu tem a mão com a mão no bispo, nós também temos. Como é que chama? Mão com a mão, no Gil chama como? Isso, essa é uma pegada que a gente chama de pegada de bochecha. Uma bochecha seria esse lado, os dedos sempre juntos. Isso aqui você não tem força. Você fica com o punho muito à mercê, você fica sem força aqui. Quando você junta os dedos e pega uma bochecha desse lado e a outra bochecha do outro, você tem muita força e muita precisão nessa pegada. Isso é um detalhe interessante e muito simples, fácil de fazer. Eu vou voltar aqui rapidinho, só nessa movimentação que eu fiz com o ombro, que eu acho que eu expliquei muito bem. Paty, faz você pra galera ver. Desse que eu mostrei, de empurrar o ombro e puxar atrás. Tem alguns detalhes importantes. Lembrando, pessoal, o que você está achando dessa aula? Se você estiver gostando, eu quero te convidar para um evento, o maior evento já criado até hoje na modalidade de defesa pessoal, o evento mais esperado, um evento entre a fusão do Krav Maga Caveira com as técnicas de defesa pessoal do Jiu-Jitsu. Você já imaginou como seria a fusão do Krav Maga com o Jiu-Jitsu? Isso vai acontecer dia 10 de maio. Isso mesmo, anote na sua agenda. Dia 10 de maio, a fusão entre as duas modalidades mais respeitadas quando o assunto é defesa pessoal. E para você participar, 100% online e de graça. Basta clicar no link que está aí na descrição do vídeo. Lembrando, se você não clicar nesse link, você não vai participar desse evento. Aqui, mostra lá de novo, ó. Mão no ombro. Aqui, isso. Lateral. Do outro ângulo. Isso, fazer desse lado aqui. É muito interessante, né? Porque você já força o cara a dar as costas para você e você pisa, né? Contra o movimento. Eu gosto de usar também, Paty, a outra mão já no quadril do cara. Né? Eu estou aqui, vou fazer desse lado para vocês poderem ver em casa. Eu empurrei essa mão aqui, ela já entra aqui embaixo, ó, no quadril do cara para ter aquela quebra de postura. Excelente. Eu já uso o movimento com a mão no quadril. Excelente. Aí o cara já quebra a postura, porque quem está posturado não está imobilizado. Exatamente. Quando a pessoa está posturada, ela consegue usar o quadril para muita coisa, até se desvencilhar de uma situação dessa. Quando você quebra a postura jogando o quadril da pessoa para frente, aí não tem força aqui, não tem força nenhuma. Até porque pra gente anular qualquer tipo de defesa, se o cara não tem postura, acabou a defesa. Sim. Né? Eu já vejo aquela defesa onde o cara pegou, nós fizemos ele arremessar para frente, o cara tem que estar posturado, estar o quadril encaixado. Exatamente. Até mesmo no Krav Maga Caveira, para a gente se defender, a gente tem que sair o quadril para poder bater no testículo. Quebrou a postura, a vida do cara vai ser difícil. Difícil. Ô Paty, o que eles podem esperar desse evento do dia 10? Um evento inédito, nunca foi feito isso no mundo. A gente fez uma fusão, uma junção do Krav Maga Caveira com o Jiu-Jitsu brasileiro. As técnicas focadas na defesa pessoal, autodefesa. Então vale muito a pena você participar, entender o funcionamento, que você vai perceber que é simples, qualquer pessoa pode executar esses movimentos. Então se você quiser participar de graça desse evento inédito entre a fusão das técnicas de defesa pessoal do Jiu-Jitsu
com o Krav Maga Caveira, essa é a sua oportunidade. Clique aí no link e participe 100% online e de graça. E não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e vencer caveira!